Pronto, então, gente, boa noite. Quero agradecer imensamente, assim, vocês estarem aqui essa noite, emocionante, e falar que eu sou aluna, eu sou realizadora audiovisual, tenho projetos, deixa eu permitir aqui, alguns projetos inacabados, e a partir disso me veio uma motivação de contar uma história que ela é sobre esse universo de projetos inacabados a partir da perspectiva de realizadoras negras, né? Então, esse projeto se chama Cartografia dos Sonhos Inacabados. Ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc de Santo André. Então, quero agradecer também ao apoio da Prefeitura de Santo André, né, por acreditar nesse projeto, nessa pesquisa. Então, explicando um pouquinho, eu lancei a pesquisa online para entender sobre projetos, outros projetos, né, de outras realizadoras também inacabados, e tentar entender um pouco sobre a natureza desses projetos, mas também um pouco sobre o que os torna, né, do porquê a motivação deles permanecerem inacabados. Então, acho que esse é o contexto, assim, em geral, e esse é a primeira conversa, né, que esse ciclo de 3 encontros, né, que teremos, e aí a gente tem a Eliette como convidada, e a gente vai estar falando do tema representatividade e subjetividade, o impacto da mulher negra no audiovisual. Então, Eliette é uma realizadora do ABC, formada no CAV, e aí eu vou convidá-la para se apresentar melhor para a gente, contar sua própria história. Eliette, conta um pouquinho sobre você, da sua trajetória. Olá, boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite. Fico honrada por estar aqui hoje e falando um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu comecei, né, no audiovisual a partir da política pública, né, que é os cursos livres lá do Centro de Audiovisual. Primeiro eu fiz as oficinas, depois disso eu fiz a formação de Cine TV que eles oferecem, e lá para meados de 2020, 2021, eu comecei a trabalhar na área. Então, desde então, meu maior foco foi em direção de arte, mas eu também já dirigi alguns curtas e também produzi curtas, webséries, né? Que agora já tem mais uma no meu currículo. Então, a partir daí que eu comecei. E aí, de lá para cá, eu tenho trabalhado na área, tanto com curtas, mas também já fiz um longa, já participei, colaborei com um longa, e trabalho meio com várias vertentes, né? Não vou encaminhando vários lugares, assim, né? Acho que é bem normal, assim, normal, né, naquelas, né? Eu gostaria de ter um foco só nesse momento, assim, nessa área. Eu acho que, infelizmente, a gente tem que diversificar, senão a gente não consegue pagar boletos. Acho que é um resuminho, assim. Não, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa condição, especialmente, né? Mas, Sim. então, você começa lá no CAV, assim, eu queria entender desses primeiros passos da sua chegada, assim, quais foram os maiores desafios que você chegou, assim, como lá no comecinho mesmo, como estudante, ali no CAV, quais foram essas primeiras barreiras que você encontrou? E aí, muito na perspectiva, realmente, de como uma mulher negra, nesse espaço especificamente. Eu acho que um dos maiores desafios que eu consigo falar, que pode ser que muitas se identifiquem, é o fato do acesso ao conhecimento. Então, a gente tem esse acesso ao conhecimento, ele ainda não é o acesso ao conhecimento total, assim, que as outras pessoas que conseguem, né, ir para esse lugar do ensino que é pago, né, do audiovisual, ou então que ele é um pouco mais inacessível por vários outros motivos, né, então eu acho que essa falta de conhecimento faz com que a gente ainda se limite, né, para buscar lugares maiores.
Então, e aí a gente vai falar sobre várias coisas, como, por exemplo, acessar os editais. Então, quando a gente olha um edital e a gente vê umas 20 páginas de várias burocracias e várias normas que você tem que seguir, do que você tem que fazer, então isso é um pouco confuso para quem está chegando e que só pensava em, sabe, só quero dirigir aqui, criar alguma coisa, não queria ter que saber de várias normas, mas, enfim, eu acredito que o maior desafio foi o acesso, né? Eu venho de um lugar onde as pessoas não têm esse costume de, né, criar amostra, que nem hoje eu crio, né? Viabilizar para com que ela aconteça, né? Então, eu acredito que essa fica sendo o nosso maior desafio, né? Do acesso ao conhecimento, e por isso a gente acaba, muitas vezes, por a gente não se ver como criadoras e também como pessoas que têm essa possibilidade de produzir, a gente não acredita que a gente também tem capacidade disso, né? Então a gente não está vendo muito essas pessoas lá, nessas mulheres, essas mulheres negras, pessoas negras nesses lugares, né? Então há uma dificuldade, até assim, na época do CAV, o quadro era. Não tinha nenhuma pessoa negra, a verdade era essa, não tinha nenhum professor negro. Então, muitas vezes a gente não se vê, a gente não se imagina, né? Então, aí a gente pensa o lógico, que o lógico deve ser porque talvez a gente não tenha capacidade, né? Então, o acesso ao conhecimento passa por muito disso, né? Então, eles nos limitam a alguns conhecimentos que fazem com que a gente pense que a gente não tem capacidade. Esse foi, eu acho que, o meu maior desafio dentro do audiovisual. E você, quando você estava, né, como estudante mesmo, né, assim, a sua intenção era de seguir uma carreira específica, diretora de arte, realizadora, diretora, né, como que foi esse seu sonho inicial, assim, de... Então, meu sonho inicial, na verdade, ele era muito, era outro sonho. Na verdade, realmente, eu vou falar que eu nunca me imaginei nesse lugar. Eu acho que eu tenho uma outra coisa que é importante falar, que eu fico muito desafiada quando eu me sinto, sabe, rebaixada nesses espaços de, você tem que ficar aqui, sei lá, fazendo nada contra quem faz assistência. Eu acho que é necessário, é importante fazer, mas eu acho que a limitação, sabe, do aonde você deve chegar, isso me deixa desafiada. Então, assim, quando o sonho que eu tinha lá era mais sobre canal, entendeu? Então, vou aqui, eu acho que esse amassamento, eu vou chamar de amassamento, ele foi me deixando muito bravo ao decorrer do tempo. E aí, aquela coisa de, mas não é assim. Eu sempre ia e falava, não, vai ser assim, sim, eu vou te mostrar como vai ser, né? E então, eu acho que a mudança também, né, de pensamento crítico, me fez sair de um lugar, porque a verdade é que eu fui para o centro de audiovisual para aprender a mexer com câmera, roteiro, áudio e tudo mais, para melhorar um canal da internet que eu tinha, né? Ele tá parado, mas é sobre estética negra, né? Que para mim já era algo importante de ser colocado na internet, e que naquele momento ali, quando eu entrei e eu vi como as coisas estavam acontecendo, aquilo foi me desafiando e eu fui falando, não, agora eu vou criar história sim, porque eu acho que se a gente não se coloca nesse lugar de criação, as pessoas vão falando que nós somos. E eu achava que o que estavam falando sobre a gente precisava de uma remodelação, porque ainda é aquela coisa que a gente fala, né? Não contempla, né? A gente é reduzido a muita coisa. Então, acho que acabou que eu fui me desafiando e fui chegando em outros lugares, fui me sentindo desafiada e fui chegando em outros lugares por conta disso, né? Não, eu vou colocar as minhas coisas em prática também, vou caminhando aqui para
para mudar essa história que está sendo contada por aí, né? Ser uma das, né? Porque eu acho que eu tenho certeza, né? Tem várias outras aí que estão fazendo o mesmo caminho. Ah, muito legal. E queria que você me contasse um pouco, Eliette, também. Você, né, acho que explicando um pouco, né? Você foi uma das personagens que respondeu essa pesquisa, né, do Cartografia dos Sonhos Inacabados, e foi a partir de um projeto, né, que você, né, tá como realizadora, diretora e roteirista, enfim, criadora, que é o Elefante. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre esse projeto, assim, de como ele surge, é, de onde vem sua motivação, né? Que você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente, porque aí eu acho que eu vou fazer uma contextualização depois. Tá bom. Esse projeto, ele surgiu, ele é um projeto com mais 2 colaborações também, são outras mulheres que saíram do Centro de Audiovisual, elas passaram por um projeto, no qual esse projeto, ele foi um projeto muito estressante, que uma outra pessoa, ela conseguiu a verba do edital, e parecia que a gente, e lá nesse projeto, como nós éramos, assim, como todo mundo se conhecia ali, ainda naquela visão de que nós éramos alunos também do Centro de Audiovisual, ficou muito essa imagem de que a gente estava ali cumprindo um favor, né? Então, eu acho que tem esse problema do conhecimento, né? Quando as pessoas se conhecem assim, pode ser que ela não veja o outro ainda como uma potência, como uma de criação, né? E então a gente teve muitos problemas assim para poder, né, falar sobre coisas que precisavam ser melhoradas nesse projeto, né, da forma que o set ia sendo conduzido. Então, a partir disso, eu já estava nessa pegada de olhar uma para a outra, né, ou para todas as pessoas que queiram, né, é, sair né, desse lugar que muitas vezes a gente, né, acaba chegando, né, de, ai, não, o projeto vai pagar bem e tudo mais, sabe? De a gente sair desse lugar também, de ser convidado apenas para também a gente poder criar. Essa foi a solução que eu acredito, né, para mim, que foi uma das melhores, assim, porque a gente aprende também com isso, né? A gente aprende as coisas que a gente não vai fazer, que a gente não quer reproduzir. E aí eu convidei essas duas, na verdade, elas me convidaram, elas chegaram e falaram, você já está aí nesse lugar, né, de ir tocando projetos e tudo mais, vamos criar alguma coisa juntas? E foi a partir disso que veio um curta-metragem que eu estou dirigindo, mas que é produzido por outras pessoas também, outras 2 mulheres, que é o Elefante, que é um outro, eu tenho um curto experimental, agora vai ser o segundo curto experimental, e ele fala sobre ciclos a gente fala sobre ciclos que se repetem, né? As nossas, basicamente, são os ciclos que fazem com que a gente acabe se sabotando. Eu tenho muito disso, e eu acredito que, até porque a nossa história não é construída no entendimento sobre que nós somos criadores e como que somos capazes disso, né? Então, assim, tá todo mundo na terapia, mas que a terapia não é uma cura, assim, que a gente chega lá, então, descobri o que que é e agora, não, sempre está voltando, então a gente precisa trabalhar isso, né, porque a gente cai aí nesses ciclos repetitivos, e o Elefante é basicamente isso, é sobre mulheres que decidiram criar e falar também sobre essas questões, né, que fazem com que a gente não avance. Muito, assim, e me conta um pouco, assim, sobre a sinopse, assim, desse filme, de quem é essa personagem, e como ela se conecta também com a situação do grupo que realiza. Tá, a Irene ela é uma mulher que ela foi, tá passando aqui os carros, assim, vocês vão ver alguma coisa. Tá ouvindo bem? A Irene é uma mulher que ela é da casa dos pais, os pais deixam uma casa para ela, e nisso a gente vai trabalhar
com a questão dela sempre estar voltando para o mesmo lugar em vários momentos, só que com algumas mudanças dentro do cenário da casa, né? E esse cenário é todo coberto por plásticos. Nós somos 3 diretoras de arte, então a gente já estava nessa pegada assim, vamos cobrir tudo de plástico para a gente deixar isso bem visível, sabe? Assim, cômodo, bem visível. Porque muitas vezes a gente entende, falando assim desse projeto, né, dentro dessa visão de que os pais, muitas vezes, eles vão proteger a gente de algumas coisas, então a gente nem entende exatamente por que a gente está protegendo tanto aquilo, né? Mas, basicamente, a gente vê que essa proteção é muito mais porque quando você não tem nada, quando você consegue algo, você quer proteger a todo custo. E você não quer perder aquilo, sendo que as coisas, elas se transformam, né? Então, mas que isso, dentro de quem nunca teve nada, reverbera bastante. A gente veio de uma família que veio do Nordeste, para que conseguisse, né, uma melhoria de vida. Quando a gente volta para esses lugares, a gente entende de onde eles vieram, que era um lugar bem precarizado, e que eles vêm para cá. Então, assim, essa alusão, né, que a gente linka com os plásticos, é como se você, não sei se todo mundo tem essa mesma história, mas quando os pais cobrem, deixam plástico em tudo, sabe? O controle tá com plástico, tá tudo com plástico, porque se quebrou, meu Deus, como que a gente vai conseguir outro, né? E aí linka com a nossa história de vida. Eu acho que a gente pensa muito nisso para proteger as coisas que às vezes até podem ser prejudiciais para a gente, sabe? Manter relações de trabalhos ruins. Por quê? Porque aquele pode ser a nossa única oportunidade para a gente conseguir alguma coisa, para que a gente tenha alguma coisa no currículo, sabe? Então, e isso muitas vezes vai limando, né, a nossa cabeça, a gente vai tendo problemas porque a gente está segurando esses ciclos que são muito ruins. E esse projeto, ele é muito legal e especial, assim, e que conversa totalmente também com o sentido do nosso tema, que é muito sobre essas camadas de subjetividades que nos são negadas, né? Então, no sentido da gente poder construir uma história e uma narrativa que ela não está num lugar assim, ou do óbvio, ou de falar exatamente da mesma forma, daquelas mesmos assuntos, daquelas mesmas questões, né? Ou de estar nessa caixinha que é limitante e que nos limita também muito, né? Em todos os sentidos. Então, eu queria que você falasse um pouco esse processo que vocês fizeram para a criação mesmo dessa narrativa, dessas questões tão simbólicas mesmo, do plástico e tudo mais. Eles nasceram como? De uma ideia da roteirista, de vocês se reuniram e foram criando juntos a partir, né? Eu li que é uma referência, né, do Cortázar, que você me contasse um pouquinho também da natureza desse processo criativo de vocês. Então, a gente tinha, o que a gente tinha de pensamento era, o elefante, a gente está falando realmente das questões que a gente não fala, e a gente, quando a gente se reuniu, acho que 2 estavam começando a passar por terapia, né? Eu comecei bem tarde, porque eu sou o tipo da pessoa que fala, não, eu me autoanaliso, eu não preciso disso. Quando eu fui lá, nossa senhora, descascada toda semana. Enfim, a gente se reunia e a gente estava nesse lugar, sabe? Eu queria criar alguma coisa que pudesse se expressar, mas não de uma maneira, assim, sabe? Como eu vou dizer, uma narrativa que a gente já conhece, sabe? Começo, meio e fim. Eu queria, sabe, uma coisa que passasse essa impressão do como é, né? Eu acho que o projeto está bem nessa linha mesmo, ele está na finalização dele. Mas essa criação veio de uma conversa que a gente teve um dia que a gente estava pensando o que a gente vai criar e tudo mais, a gente veio dessa conversa, como que a gente vai fazer isso. As meninas, né, já conheciam meu trabalho, eu já fazia muito,
eu tenho que falar que eu fiz o documentário, eu acho que talvez que aqui a sua rede conheça, mas que é o Bonita, que tem essas performances, né? Então eu tenho isso no meu currículo. O primeiro também que eu fiz também tem mais ou menos isso. A gente quer representar de uma outra forma, a gente não quer, sabe, a gente quer mostrar por imagens mesmo, né? No áudio, nas imagens, não falado, né? E a gente queria, eu acho que é a melhor forma da gente expressar isso. Então, a gente estava nessa conversa, e aí veio esse conto, né, que é a Casa Tomada, que fala de dois irmãos que estão numa casa e ela é tomada por alguma coisa que eles não entendem o que que é. E aí linkou com isso, né, porque quando a gente fala sobre, né, ciclos que se repetem, normalmente a gente não olha para as nossas sombras, né? A gente sempre está escondendo algo. A nossa família não tem não formou nada para poder explicar para a gente, né? Muitas vezes eles não têm esse conhecimento para que a gente possa entender o que acontece, e a gente vai vivendo esses ciclos repetitivos. Dentro dessa conversa, a gente foi buscando, né, qual que seria o material que a gente poderia utilizar para poder mostrar, né, isso na imagem, né? Como que a gente poderia expressar? E aí a gente veio nesse pensamento de, sabe, ser uma coisa que é coberta, mas que tá ali, sabe? Não tá muito visível. De alguma forma a gente queria deixar ela nesse lugar de proteção. Então, a ideia foi uma mesclagem de conversas, né? Então, uma foi falando uma coisa, eu trouxe uma experiência de algo que eu fiz num curso, sabe? Então, e as coisas foram todas linkando, né? Que nem a questão do plástico, a questão da casa tomada, e a casa é tomada de plástico, né? Quando ele for quando ele, né, for exibido esse projeto, a gente vai ver, porque realmente a gente fez uma casa cheia de plásticos, a gente tomou a casa de plásticos. Então, vou contar que basicamente foi conversas, experiências de cada uma que foram, né, se juntando, e aí deu nesse resultado. Muito, muito legal. E aí, assim, esse filme, ele toma o corpo também a partir de um edital, né, que vocês foram Ah, contempladas. Conta essa sim. história pra gente. Desculpa, volta um pouquinho, Luma, que eu não ouvi a última parte. Essa ideia, né, foi tomando corpo também a partir de um edital que vocês foram contempladas, né, com essa história Isso, para viabilizar. Aí queria que isso. você me contasse um pouquinho. Aí surgiu essa oportunidade do edital, como foi? Vocês. Sim, esse foi o edital da Paulo Gustavo, Uhum. que a gente teve aqui em São Bernardo do Campo. A gente tinha essa ideia, a gente, lógico, queria criar ele num espectro bem maior, porque é que nem a arte ia ser algo que ia. A arte toma muito dinheiro, assim, parte do edital. Muita gente não sabe, muita gente não olha para esse lugar. Mas a arte ela toma uma boa parte da verba para ficar legal, né? Para ficar um projeto que a gente se orgulhe de, sabe, ter produzido e tudo mais. É importante que se veja um pouco da arte. Mas a gente mandou para o PROAC e a gente mandou também aqui para Paulo Gustavo. Então a gente fez ele aqui, né, pela Paulo Gustavo de São Bernardo do Campo. E aí esse projeto ele foi contemplado, deixa eu ver aqui, acho que foi o segundo contemplado nas cotas também, né, que eu sou Uhum. proponente desse projeto. Então foi a partir daí que ele foi criado, né, e aí a gente foi reduzindo algumas coisas que a gente pensava, né, então a história era para ser uma história muito maior, mas dentro do que a gente tinha ali de recursos, a gente foi diminuindo um pouco mais, foi adequando, né, com o que era possível fazer. Que é assim, não tem muito o que falar, né? A gente, lógico, a gente gostaria de ter mais recursos, mas a gente acaba tendo que se adaptar aos editais, né? Os valores dos editais que vão sendo contemplados os projetos. E sentindo isso, né, que de repente era uma história até maior, ou até uma história que você citou o PROAC, né, que Sim. é uma diferença de valor mesmo, inclusive, né, entre uma realização e outra. E
hoje vocês gravaram, né? Queria que você falasse um pouquinho se teve, além do corte que vocês fizeram na própria história, no próprio roteiro, se no momento da produção vocês precisaram também diminuir situações, sejam diárias, sejam a ideia inicial, o projeto que vocês tinham, ele teve que ser talvez tesourado ou remodulado para caber dentro desse formato que vocês tinham. Sim, ele foi um projeto que a gente teve que correr com ele em uma diária. Então, aí já reduz bastante. Quantas você estava querendo, assim, só para a gente ter um grau de comparação? Na verdade, não é uma e meia, e vamos colocar 2 dias, porque a gente não pensa também na desprodução, a gente sempre deixa a desprodução de lado, né? E esse projeto precisava de uma desprodução, assim, sabe? A gente precisava de tempo para desproduzir, porque é que nem a gente fez, a gente quer colocar plástico na casa inteira, assim, não é na casa inteira, mas parte do cenário, assim, tá toda tomada de plásticos, então como que a gente vai retirar, né, já que a gente fez todo esse trabalho, e a gente precisava de um tempo maior, e a gente deixou uma das cenas que a gente queria gravar, de lado, de fora do projeto, porque teve um momento que ou a gente gravava ou a gente, né, perdia uma outra possibilidade que a gente queria gravar uma parte de externa e a gente precisava sair, porque a gente queria pegar o nascer do sol. Então, que era a hora que era a melhor hora para gravar. Então, assim, ou a gente fazia isso ou a gente perdia e ficava todas as cenas na casa. Então, a gente optou por, né, não ter uma cena. A gente teve que se adaptar novamente. Mas é isso, a gente acaba reduzindo. Para ficar redondo mesmo, ele precisava pelo menos de 2 diárias. Porque tem outras coisas também, né? A gente tem que fazer uma visita, então isso custa dinheiro. Tem que nem eu falei, da desprodução, isso custa também, então, assim, tem outras coisas que a gente não, que talvez, eu não sei, assim, explicar da forma, o que as pessoas pensam na hora de falar, olha, vai ser esse valor aqui de recursos para esse curta-metragem, porque, no final das contas, tem muito mais coisas que ficam escondidas, né, que fazem parte da produção, que acabam custando, e aí você vai reduzindo cada vez mais. Então, assim, eu falo, teve uma diária para produzir o projeto, mas, fora isso, teve outros dias também que a gente precisa contemplar, inclusive a arte. A arte, ela você precisa ir em brechó, você precisa, sabe, procurar materiais, então, assim, não é simplesmente, você não acha tudo num dia só, né, então é impossível isso. Eu vejo isso muito até no pensamento das pessoas na hora de falar sobre cachê. O cachê vai contemplar o seu salário mais o transporte, vai ser isso aqui. Você pensou no transporte dos materiais? Eu estou falando de arte só, tá, gente? Você pensou no transporte dos materiais da arte? Como que a gente vai trazer isso, né? Vai ser empréstimo? Empréstimo, de qualquer forma, também vai ter um valor, porque a pessoa vai trazer e tal, mas assim, às vezes eu tenho que ir lá buscar, não é simples assim, né? Então tem outras coisas. Eu acho que é difícil a gente pensar num projeto que faça tudo só num dia só e que não tenha mais outras, né, coisas que a gente precise buscar, sabe? Já tá tudo pronto, só se estiver tudo pronto. Vai ser aqui, ó, nessa casa aqui tá tudo pronto, não vou mudar nada, tá dentro da minha narrativa, só vou colocar a pessoa lá e pronto, vamos gravar. Não é assim, né? Então, e aí tem custo, o audiovisual ele custa, né? Então você vai pagar luz, você vai ter câmera, vai ter lente, tem tudo alugado, então não é simples, assim, a gente imagina que é bem mais simples, mas não é, não é. Então... E acho que tem um lugar também, né, enfim, dos orçamentos que se podem acessar, dependendo do lugar onde você está, que produtora você pertence, né, de que lugar nesse sistema audiovisual você está. Eu falo isso assim,
Eu já fiz trabalho também, por exemplo, como parecerista de projetos e tudo mais, e eu vejo muito essa intenção meio de a galera que é da guerrilha e que não está ali nessa oportunidade vou colocar como uma stream mesmo, às vezes a gente pensa num conceito, ou numa ideia, ou num projeto muito maior do que aquele edital oferece, porque a gente quer fazer, a gente acha, Sim, né? E a gente também não consegue acessar aqueles grandes dinheiros que está ali, às vezes, muito destinado a poucas produtoras, a poucas pessoas, né, com grau de realização plena de orçamento, enfim, né? E aí eu fico pensando muito nessa relação, assim, lendo, eu falo assim, nossa, esse projeto é maravilhoso, mas esse dinheiro que você está disputando é muito pouco para o que você quer fazer, né? E aí fica, sabe aquela ideia meio dos racionais? Porra, quem inventou que a gente tem que ser 2 vezes melhor, que a gente tem que fazer o máximo com o mínimo? Essa é uhum, uma angústia que eu tenho muito, assim, né? Que é um paralelo muito entre o trabalho que a gente executa ali no independente, no autoral, que às vezes que é isso, né? De repente, se o recurso é esse, né? A gente às vezes não quer fazer mil né? E acho que isso também fala muito sobre a natureza de muitos projetos ficarem inacabados, porque a gente tem essa intenção deles serem maiores do que nos foram dados de ferramentas para ir magicamente, né? E por isso que eles também permanecem, às vezes, nesse limbo do inacabado, que é sim. muito o que aconteceu com muitos projetos que eu atuei, né? Então, já, por exemplo, há muitos anos atrás, já participei de um projeto do Vai que era 15 mil reais. Vamos fazer uma média-metragem? Vamos! Enfim, tá aí, nunca foi finalizado, né? Não dava, era simplesmente não cabia naquilo, né? E aí eu queria te perguntar, assim, hoje o elefante, onde ele foi montado, o fotocor, ou ele está pronto, mas eu não tenho recurso para, como ele merece ser exibido, enfim, que lugar desse limbo aí que ele se encontra atualmente? Do inacabado, ele se encontra no limbo de que eu acho que é um limbo que a gente também não olha muito, que é a distribuição. A distribuição é trabalho. Não é essa, vou ficar distribuindo aqui. Normalmente esse trabalho vai caber para alguém. Alguém vai ter que ficar olhando o festival, alguém vai ter que ficar inscrevendo, sabe? Vai, de alguma forma, sabe, ter que divulgar que esse projeto está indo para os outros lugares, né? Falando, ó, tá indo para tal lugar e tudo mais, fazendo a arte do projeto para falar, ó, esse projeto aqui eu fiz a arte e ele vai, ó, tem um selinho aqui, tem que colocar o selo, tem que colocar a informação, tem que colocar as informações no texto lá onde vai ser exibido. Então, assim, essa distribuição é um trabalho. O elefante, ele tem uma parte agora que eu falei, eu vou, porque para mim é um investimento no meu portfólio, eu tive que ter uma hora ali que eu falei, olha, beleza, o som precisa de uma passagem, precisa de sound designer aqui. Como é que vai ser? Eu vou deixar ele dessa forma ou eu vou investir nisso? E aí eu não consigo simplesmente olhar e falar, ai, não vou colocar, porque é um projeto assim que ele tá legal, e tá faltando isso. Eu acho que o audiovisual é isso, audiovisual, não tem que colocar um som legal, né? Então, isso acabou, é uma coisa que eu vou acabar tendo, na verdade, eu já vou pagar, né, sobre isso, e não contemplou, o edital não contemplou. Teve uma hora ali que, ó, era isso ou aquilo. E agora, essa outra parte de divulgação da distribuição dele vai ser uma coisa também que eu vou ter que fazer e não tem nenhuma remuneração sobre isso, né? E aí a gente acabou de acessar, eu pelo menos acessei esses dias uma pesquisa que fala que a maioria dos projetos, né, feitos por pessoas negras são curtas-metragens. Sim, E aí, a gente tem editais, em sua grande parte, contemplando longas-metragens na distribuição. Então, a gente sempre tem que olhar para esse lugar de o que não está sendo dito, né? Então, tudo bem, vocês podem acessar aqui,
O curta-metragem vai rodar menos porque ele não é tão bem divulgado aqui no Brasil, né? O Brasil tem essa dificuldade com os curtas-metragens, eles circulam em festivais, mas esses festivais ainda não são, né, assim, tão acessíveis, né? O mais acessível mesmo é o longa-metragem, é uma realidade. Então, o que eu vejo que é isso, né? A gente parece que sempre a gente pode acessar até tal lugar, Uhum. mas que avançar sobre isso é sempre essa coisa da limitação, né? De tudo, né? Então, vamos te limitar até aqui. Você pode criar até aqui, aí você pode fazer um projeto até aqui. Então, sempre tem um limite, e a gente sempre está ultrapassando de alguma forma, mas mesmo assim desconsiderando muitas coisas, deixando de ser remunerado por muitos trabalhos que a gente vai fazendo, porque senão a gente não chega em. A gente já não anda, né? Então a gente já não anda lugar para lugar nenhum. É um lugar muito, muito difícil, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que as condições plenas vai ser muito difícil inalcançar mesmo, assim, de Uhum. acessar, né? Que é grandes recursos, enfim. Então, meio que você opta por fazer com o que tem, mas sempre falta, né? Sempre tem Sempre uma falo. falta e sempre tem esse lugar de. Mas também, as condições, se eu esperar as condições ideais, eu não realizo nada. Eu só Exatamente. trabalho para projetos dos outros, né? Eu acho que na minha pesquisa eu entendo muito, conversando não só com você, mas com outras realizadoras, que às vezes a gente também fica muito nesse lugar, sendo profissionais do audiovisual, né? Que é de a gente também não consegue realizar uma por falta de recursos financeiros e nem de ter tempo para conseguir, de repente, então vou focar no elefante para finalizar o meu, sei lá, tentar outros editais para fazer essa finalização redondinha, que também contemple essa distribuição. Tá, tem política pública para isso, para me auxiliar nessa finalização, né, de como deixar o meu produto do jeito que eu quero para lançar, é difícil, e também de conciliar o nosso próprio tempo, tendo que trabalhar reiteradamente, Uhum. né, e no projeto das outras pessoas, né, porque é o Sim, que paga ali o nosso boleto, e geralmente um projeto como esse, como o Elefante, é uma remuneração que ela não garante a nossa subsistência, não dá para parar 6 meses para realizar um projeto. sim, exatamente. Eu acho Né? que é Então a esse. gente se choca nesse lugar que não tem resposta, tá? Eu só É. tô. Não, mas existe também a gente não fala da distribuição, mas também tem muita gente que está parado no roteiro, né? Então, e é aquela coisa. Não acho também, acho que a gente cria de uma forma bem nociva, assim, porque a gente sempre tá, então vamos escrever, vamos produzir, vamos calcular custos bem antes do projeto ser contemplado. E assim, É, tem aquela coisa. Hoje em dia, quando eu posso, eu sempre penso nesse projeto, no projeto na questão de também remunerar aquele momento ali que eu estive criando, né? Essa criação. sim, De vez em quando eu consigo também passar um pouco para distribuição, mas não é sempre. E também para essa distribuição é mínima, não é o melhor dos mundos, né? Então, assim, o que está acontecendo hoje é que não estamos pensando na criação, que é o começo, né, da remuneração de um roteiro possível. Muitas vezes eu acho que também a falta de recursos para que a gente possa ter nessa sala de roteiro. A gente tem um valor só para a gente montar como esse projeto vai acontecer, que é o desenvolvimento. Isso já melhoraria bastante o como a gente colocaria esse projeto no mundo. Então, sim. isso aqui tem condição, isso daqui não tem condição de fazer dentro desse projeto aqui. Vamos reduzir de tal forma, sabe? Vamos melhorar ele de tal forma. Então, a gente já não tem esse recurso para o desenvolvimento. Muitas vezes, que nem o elefante aconteceu, que lá no momento que eu estava, que eu acabei vendo que ou a gente fazia uma coisa ou outra, né? Sendo que a gente tinha lá, a gente tem experiência e tal, mas acontece. E aí depois a gente tem essa distribuição que também fica nesse limbo, né?
que a gente não tem o dinheiro para acessar os festivais. Eu, por exemplo, não tenho esse dinheiro para acessar festivais que peçam mais de 200, 500 reais, né? E por mais que a gente todo mundo fala, não, vai lá, pede, né, vê se não tem como escrever e tudo mais, mas ainda assim, cara, você vai ter que ficar pedindo para todos esses festivais, sabe? Se tiver uma pessoa fazendo isso, só fazendo isso, já ajuda muito, né? Já faz isso ficar mais digno, sabe? Porque eu acho que precisa de dignidade também nos Com certeza. setores. E acho que é muito sobre isso. Acho que ainda não tem também uma política pública que a gente consiga acessar, que consiga pensar nesse plano de carreira do filme em si. Eu acho que muitos filmes são produzidos e muitos filmes não são vistos, Eu né? acho que tem uma coisa que eu vi esses dias, foi um tempinho atrás, que era um produtor de conteúdo de cinema, que ele falava, nossa, mas eu não vejo o cinema falando sobre a Covid, o que aconteceu na Covid aqui. E assim, você não vai ver, porque esses projetos são feitos por pessoas que passaram pela pior fase, assim, que não são as pessoas que estão acessando aí, né, os grandes festivais, premiações, ou então a TV e tudo mais, né, porque parece que deu uma esquecida, assim. Esses temas afetaram várias pessoas. Eu tenho vários projetos, assim, que eu vejo que falam sobre o que aconteceu ali. Então, a gente tem, sim, uma memória. Só que essa memória é interessante de ser vista e ser relembrada sempre. E aí eu acho que por isso que tem essa questão do controle da narrativa também, que é o que pode ser visto e o que a gente vai deixar ali escondido, sabe? Uhum. Então, eu acho que essa lógica que a gente vive hoje do temos dinheiro para distribuição de longas-metragens, mas as longas-metragens, a sua maioria, não são feitas por pessoas negras, já diz muita coisa, já tá o que foi, né, contemplado, o que está sendo contemplado, por que essas histórias estão ficando ali para trás. Qual a visão de mundo, né? Que é Que deve ser investir. criada, qual é interessante nesse momento, né? Então, eu acho que vai muito por aí. Queria agora entrar num assunto assim, que é como você, elefante, você falou também sobre uma outra experiência que você teve de curto experimental. Você também você tem, não sei se é o mesmo, né? Você fez um doc também sobre o CAV, né? Conexões Sim. CAV, que foi que eu assisti. Eu queria que você falasse um pouco sobre toda a sua realização. Ela foi feita no ABC, com recursos do ABC. Sim, grande parte foi do ABC. A gente, deixa eu ver aqui. E o PROAC foi, o dinheiro veio para o ABC também. E a gente tem eu tenho um projeto com outras pessoas, que ele também foi feito coletivamente. A história veio de uma colega minha, e aí é a websérie Vilosmose, que ela foi contemplada na Aldir Blanc, e aí, depois disso, o que aconteceu? Esse projeto tinha 5 episódios. Também outra falta de noção nossa, que a gente não tinha muita noção. A gente caiu dinheiro, a gente queria fazer, né? Porque nunca Sim. cai dinheiro, como assim, né? Porque a gente pegou bem aquela fase que começaram os editais municipais serem, né, colocados. Uhum. Inclusive, tem uma frase do Conexões, foi uma frase que a gente fez em conjunto com vários outros projetos, que aparece, né, que os recursos aquele projeto só existe porque tem um edital que foi criado para viabilizar os recursos, né, e isso a gente pensou na época para colocar essa informação, porque não tinha muitos editais rolando e vindo para cá, né, então a gente fez isso pensando em já ter uma frase protesto para que, assim, você gostou desse filme aqui? Você gostou desse curto aqui? Então, ele aconteceu por causa disso. E ele aconteceu contemplando vários estudantes aqui da região. A distribuição de recursos foi para a galera aqui da região, e inclusive os recursos vão encaminhando para vários setores, não só para a galera que faz o audiovisual. Então, é importante que isso se mantenha. Por que a gente colocou? Porque a gente já falou, não, foi agora, foi esse momento, e amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, como que vai ser isso, né? O PROAC é
uma coisa que sempre acontece, mas assim, acontece, não contempla todos os municípios, vai contemplar um ou outro ali, tem uma cota de municípios, mas não contempla todo mundo, mas ainda assim é muito pouco, né? Vai contemplar alguns projetos e outros não. E então a gente precisa que se veja mais e que se tenha mais esses projetos aqui acontecendo, esses editais acontecendo aqui para nossa área, né? Então, e aí pensando, né, voltando no que eu estava falando, caiu o dinheiro, a gente não sabia mais sei lá quando vai ter de novo. A gente tinha esse projeto que era enorme, ele tinha 5 episódios. Aí foi o momento do que estava acontecendo para o Acre. Vamos tirar um episódio e vamos ver o que vai dar, né? Às vezes ele vai ser viabilizado. E deu certo, a gente foi, mas assim, a gente foi suplente. E assim, eu já tava, não vai dar certo, porque tem uns 20 pessoas aí na nossa frente, imagina, né? E aí acabou acontecendo, muito porque o PROAC também tem muita burocracia, né? Então, isso, né, faz com que tenha, lógico, a readequação de verba e tudo mais, mas também tem a burocracia. A gente, por exemplo, teve que, né, a diretora teve que ir para o Rio de Janeiro para poder, né, registrar, porque na época do Covid, o escritório de São Paulo aqui para registrar o roteiro, ele foi, como que eu vou falar isso? Ele não estava funcionando, então só podia registrar lá no Rio de Janeiro, era isso mesmo, no Rio de Janeiro, no meio da pandemia. E aí, assim, eles só aceitavam os projetos que tivessem ou protocolo ou estivessem, né, registrados. Isso mudou, porque depois disso as pessoas, acredito que começaram a reclamar bastante, né, porque tem como você conversar e falar, né, tem as reuniões que são feitas e você pode colocar isso como informação, mas que ainda assim, se você for pensar bem, é um absurdo, né, então... Total. Então, assim, foi muito, sabe, foi muita correria para conseguir, né, ter esse projeto acontecendo via PROAC, né, muita burocracia, muitas coisas que estavam erradas ali, muitas coisas precisam melhorar, né, que estão indo. E esse acesso mesmo à burocracia, né, é algo que você aprendeu fazendo, você parou para estudar e a fundo nisso, como que foi para você? Assim? Não, esse acesso é realmente aquele momento ali que você vai fazendo, e erro muito, né, errei muito, sei que eu errei muito, eu até me coloco nesse lugar assim, porque às vezes eu tenho hoje assim, eu tenho reclamações assim referente à alocação de, por exemplo, salários e tudo mais, então assim, mas também numa época, se você vê bem assim, as coisas elas foram feitas no início, eu errei muito também, né? Então eu acho que a gente precisa abrir muito diálogo para, né? Ó, a gente pode fazer de uma maneira diferente, sabe? E até porque vamos colocar aí que são lugares novos, né? Para muita gente. Então, a gente não sabe muito bem como que a gente vai lidar com esses recursos, como, né? Como que a gente vai adequar da melhor forma. Inclusive, essa questão que você colocou sobre a gente quer criar uma coisa assim que a gente imagina. Eu acho que é muito por falta mesmo de esse lugar nunca foi nos dado, né? Nunca foi, né? Vai lá que você vai conseguir fazer isso dessa forma. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba errando muito, mas a gente precisa ir dialogando cada vez mais, né, entre nós, conversando. Muitas vezes, se alguém vem falar comigo, eu falo, olha, eu acho que aqui não vai dar, e eu explico todas as questões que são, principalmente, eu, como diretora de arte, eu explico muito bem, ó, tem isso, tem aquilo, não é assim, não dá para fazer dessa forma, sabe? A gente pode melhorar, a gente melhora isso daqui. Ou você tem que me explicar o projeto muito bem, assim, sabe? Que eu não vou precisar fazer, sabe, viagens e tudo mais para poder fazer isso aqui. Mas é sempre nessa conversa, sabe? Eu acho que e cada vez mais trazer as pessoas para, sabe, conversar sobre isso. Como que a gente vai fazer da melhor forma que não atravesse ninguém, né? Isso é muito importante, assim. Uhum. Eu queria perguntar uma coisa, assim, me parece que não, porque acho que você tem aí um grupo que você realiza, né, de pessoas que são de confiança, que você trabalhou mais de uma vez. Você sente isso, que você tem um lugar aqui no ABC para estar sempre produzindo projetos
Você tem uma perspectiva de futuro que seja mais confortável? Assim, você acha que você está assim, acessamos esse, próximo, né, você tem essa perspectiva mesmo, assim, eu acho que dá para fazer uma realização aqui potente, com qualidade, eu acho que em algum momento, a gente que é o grupo que fez com isso, daqui a pouco a gente vai acessar maiores editais, como você vê esse cenário seu de realização dentro do ABC e pensando no futuro? Olha, eu acho que tem alguns projetos que têm a possibilidade, sim. Na verdade, eu tenho um projeto, o projeto Conexões, eu fui, eu fui ver, porque eu tô fazendo portfólio, eu tô estruturando tudo, né? Porque eu consegui acessar uma bolsa de estudos. Então, eu comecei a ter mais informações de como que eu, né, tenho que pegar, arrumar portfólio, as coisas assim, porque realmente, assim, a gente vai só fazendo, a gente não para pensar nisso. E o Conexões, ele tá na quinta edição, ele vai para a sexta edição. Então, assim, olha só também, a nossa cabeça também fica meio assim, a gente, pô, não estamos criando, não está tendo continuidade. Tem Tá. alguns projetos que estão, sim, tem continuidade, sim. Mas isso, assim, eu vou falar para você que, para mim, às vezes, eu acabo esquecendo isso, né? Porque é que nem a gente tem tanto esse imaginário de que os recursos uma hora vão acabar, linkando todas as histórias aqui que eu falei, que a gente não mede isso, né? Então, a gente acaba ou não olhando para isso, a gente sempre está olhando numa perspectiva de que, ai, meu Deus do céu, tem uma falta aqui, ai, não vou conseguir levar esse projeto para frente. E o Projeto Conexões, que é a amostra de cinema, ela foi feita sem nenhuma perspectiva. A única coisa que eu queria era, eu quero mostrar o Conexões de alguma forma. Eu quero mostrar o documentário de algum jeito, eu quero que ele passe, né? Eu quero que as pessoas vejam, né? Porque eu tive muita dificuldade, como ele é um projeto mais regional, e ele é muito bem regional, e só algumas pessoas vão poder entender ele. Tanto é que eu acho que o Zózimo Bubu, o Encontro, ele não pega tanto, assim, tem projetos que eu observo, assim, dos meus colegas que também mandam, depende do que você está falando, sabe? Porque ele tem esse lugar da subjetividade, ele quer projetos que saiam dessa casinha, né? Sabe? Então ele vem sempre com isso. E o Conexões vai muito nisso, porque o que eu estava querendo falar ali era sobre o acesso ao conhecimento. O que eu estava criticando ali é o porquê que a gente tem tanta dificuldade, né? Por que as verbas, né, elas não vêm para contemplar os acessos aos conhecimentos, né? E eu acho que foi aí que ele acabou se destacando, ele se destaca em alguns lugares, né? Nem todo mundo está querendo olhar para essa questão sabe, quais são as dores que um projeto de política pública também pode trazer para a gente, né? Como que a gente acessa esse conhecimento. É a minha cachorra, gente, se ela tá bufando aqui, ela tá enlouquecida. Ela passa, dá para ver o rabinho dela. Mas, basicamente, né, foi feito sem perspectiva nenhuma, era só para, olha, eu quero que as pessoas vejam, né, eu gosto do projeto, o projeto ele tá bom, ele vem trazendo várias coisas que eu gostaria de que o mundo pudesse começar a discutir mais, então, é isso, sabe? E aí, quando eu fui ver, ele já estava na sexta edição, então eu acho que a perspectiva, sim, mas eu acredito que o tempo todo a gente está nessa berlinda. Por quê? Porque eu acho que é aquilo, né? Quando nós, inclusive, a gente viu isso no momento que a gente teve um governo, né, que ele foi um governo de retrocessos, né? A gente viu que é muito fácil da gente perder nossos direitos. Eles estão bem, sabe, bem ali no lugar de, deu uma crise, pode acontecer esse tipo de coisa, sabe? A gente não saber, porque foi isso que aconteceu, né? Quando a gente a gente tinha vários projetos que a gente ia fazer na época da pandemia, a gente teve que parar tudo, e aí como que a gente faz, né? Então, esse caminho, eu acho que ele ainda é um pouco incerto para mim, apesar de continuar com uns projetos, eu sempre fico pensando, será que vai ter próximo? É uma coisa meio que eu fico pensando assim, sabe? Não é.
e se esse eu também não quero me sujeitar a tudo, sabe? Eu não quero, vou pegar isso aqui porque tem que pegar, que senão, né? Eu gostaria, sabe, de ter esse lugar também, porque quando a gente fala sobre, quando eu falo sobre todos esses problemas que acontecem na questão da mulher negra, eu acho que a mulher negra acessa muito essa questão da falta de autoestima. Então a gente acaba não acreditando no nosso potencial, muitas vezes, e às vezes a gente faz muito e muito bem, muitas vezes a gente faz muito, muito bem, só que a gente não acredita e acaba se colocando em lugares assim que a gente não deveria estar, né? Então, aceitando coisas que a gente não deveria aceitar. Eu acho que é por aí. E você, assim, de certa forma, você acha que, não sei, eu tenho uma trajetória também que eu fiquei um tempo fora de São Paulo estudando, mas, enfim, retomei faz muitos anos, mas eu trabalho muito, principalmente, muito em São Paulo, assim, no sentido do que paga o boleto, né? Sou um profissional que, né, tá sempre atuando em projetos, em determinados lugares, setores muito conectados a ou produção ou educação, né? E que, enfim, abandonei há muitos anos, de certa forma, esse lado autoral, e eu falei assim, não, acho que, né, sinto que tenho essa necessidade de falar, e enfim, aí essa pesquisa é de um tema que, enfim, é muito pessoal mesmo, de muitas ideias aí no limbo, mas, de certa forma, quando eu lancei a pesquisa, até falei assim, nossa, acho que eu vou encontrar uma mulher em cada cidade do ABC e mesmo indo nos lugares, frequentando e tudo mais, foi muito difícil de acessar essas pessoas, eu achei, né? Então, eu queria lançar essa pergunta, acho que para todo mundo que for participar dessas conversas, se você acha que o que pode ser feito para a gente ter uma rede, assim, de mulheres desse território que queiram produzir? Porque eu também vejo muitas histórias parecidas com a minha, de morar aqui, trabalhar em São Paulo, entre as produções, mas tá muito, muito isoladas mesmo, né? Assim, eu não conheci o seu trabalho, eu conheci o seu trabalho a partir da pesquisa, que não sei nem como chegou, sabe? Se você, o que a gente pode fazer para a gente não ficar tão isolada? O que você acha? Eu acho que, primeiramente, antes de mais nada, a gente está vivendo esse momento que, em geral, as pessoas estão ficando mais isoladas mesmo. Então, é uma tendência mesmo de a gente, vamos encontrar ali nas redes sociais, vamos acompanhar ali a pessoa, mas que a gente não se encontra. Eu acho que está, mas assim, eu acho que está sendo feito. Eu acho que quando você decide fazer uma pesquisa para falar sobre um assunto, é quando você também pega e fala, vamos ver se tem mais gente aqui que está passando pela mesma coisa que eu estou passando. E aí você encontra essas pessoas. Então, você me encontra, você vai encontrar outras mulheres também nesse lugar. Quando eu faço uma amostra, eu não estou querendo só, né, fazer a amostra, o projeto à toa. Eu sempre falo, aqui é um lugar de encontro. Porque na época que eu estava estudando, eu me senti muito isolada. Que nem eu falei, ó, tem algumas pessoas aqui que eu me identifico assim, né? Mas ainda assim, eu não tô me vendo aqui, eu não tô entendendo como é que eu avanço aqui nesse lugar, sabe? Cadê as mulheres? A gente está aprendendo, porque ainda assim, uma coisa que eu critico nesse filme é sobre a gente estar aprendendo sobre mulheres. E muitas vezes, outra coisa também que é muito complexa é que as pessoas, elas, por exemplo, filme de mulheres, mulheres negras, são só para aquele público. A gente não está querendo falar com mais ninguém. Então, já muitas vezes já teve oficinas, quando teve oficinas sobre diretoras, né, mulheres, né, eu já ouvi coisas do tipo, então vou falar para minha namorada assistir, porque ela, né, vai saber. E aí eu olhei para a pessoa e falei, não, você também tem que vir, né? Era um homem, né? Você também tem que vir aqui para assistir, né? Porque é importante que você tenha repertório,
para você não ficar só, né, nesse lugar de diretores e ficar acreditando também que não tem outras criadoras, né? Você não vê, você não existe para você. Você não vai exigir cargos, né, em que mulheres estejam na cabeça. Então você precisa vir também para cá, né, para melhorar esse olhar. Então, assim, tudo isso que a gente vai criando das nossas faltas vai conectando, vai fazendo com que a gente se conecte com outras pessoas. Então, eu acho que é isso, a vida é corrida, a gente cria em outros, nas cidades, né? Eu tô criando mais remota, assim, então eu tô bem mais isolada. Mas ainda assim, a gente, a partir dessas criações, né, a gente vai se conectando, vai descobrindo outras pessoas. Então, assim, eu acho que a ideia mesmo é a gente, é como eu sempre falo, né, eu acho que essa é uma frase até meio clichê, a gente precisa construir nossas mesas, né? Se elas não existem, a gente precisa ir lá e falar, beleza, vou construir ela aqui, alguém vai sentar. E aí a gente vai se conhecendo, né, assim, até nas mostras, né, que nem eu falei, mostras também são muito importantes, a gente sair de casa, ir lá assistir, porque eu lembro de, eu tinha conhecido você antes, mas aí eu te vi de novo lá na mostra de Paranapiacaba, né, que estava falando sobre distribuição. Então, a gente vai se conectando, só que a gente precisa criar projetos para isso, né? Fora de set, porque set normalmente a gente chama pessoas que a gente já conhece, porque a gente já sabe né, como que vai ser e tudo mais. Então, assim, cursos, vai ter um curso ali, eu faço parte também de leituras decoloniais, que normalmente, né, as mulheres negras estão lendo bastante, né? Então a gente encontra um grupo enorme de mulheres negras lá, né? Às vezes tem um homem ou outro. Mas, assim, a gente vai se conectando de diversas formas, assim, acho que os cursos, acho que sabe, que nem eu falei, a gente vai ter em cineclubes também, eu também, nossa, eu quero muito fazer um projeto de cineclube, assim, para a gente se encontrar mesmo, a gente precisa fazer esse encontro para a gente começar a se conhecer mais, assim, eu acho que é por meio desses projetos que a gente pode se conectar mais, né, porque é isso, se a gente não para começar, né, né, pegar o que está na nossa cabeça e falar, olha, isso aqui eu queria ver se tem mais gente passando pelo mesmo processo, a gente acaba não se encontrando, a gente fica muito isolado, né, na nossa própria dor, a gente achando que é só com a gente que está acontecendo aquilo. E nunca é. Se você, Nunca é. você Nunca é. colocar no mundo, você vai receber feedback. Nossa, já pensei nisso, já senti isso, já estive nesse lugar, né? Acho que às vezes a gente também fica muito, né, fechado, ou então, assim, acho que é um momento que eu acho que já foi mais desafiador, eu nem estou falando de pandemia, eu tô falando assim, acho que a gente tem mais acessos a se conectar mesmo, né? Redes sociais, enfim, acompanhando, né, buscando, pesquisando, né? Acho que estou muito nesse momento também. E acho que a ideia não sei se alguém vai ter alguma pergunta, né? Mas já se encaminhando para o fim mesmo da conversa, até honrando, né, o horário da Isa, que é nossa convidada aqui que está fazendo a Libras. Queria saber de você, como pergunta final, antes de abrir, não sei se alguém vai querer perguntar, que está aqui, né, acompanhando a conversa, quais sonhos você ainda tem e se esses seus sonhos, assim, de carreira, né, especialmente, eles estão conectados aqui no ABC, assim, aqui nesse território, ou, enfim, o que você vê de futuro para você? Eu acho que quando eu era muito menos soberana, vamos colocar aí, eu ficava muito nesse negócio de Oscar, né? Mas para mim não é Oscar. Eu acho que a gente dá muito valor para esse rolê, assim, sabe? Eu adoraria ter um curta, um longa, sabe? Esse é um sonho, assim, aquele sonho, assim, sonhão, assim, sabe? Mas dentro de tudo que a gente sabe que acontece dentro do audiovisual, é um sonho. Coloquei ele, assim, penso nele, mas não é aquela, né, coisa que eu tô perseguindo tanto. Eu quero realizar. Eu acho que, inclusive, quando você colocou essa pergunta, eu fiquei pensando, cara,
eu já estou vivendo, não consigo, sabe, não pensar no presente, porque eu já estou vivendo um sonho, sabe, que é um sonho muito maior, porque eu nunca me olhei ou me percebi como criadora. Então, nunca, nunca, nunca mesmo. Então, é assim, é sempre, é o outro que cria, eu não tenho essa capacidade, é muito difícil para ficar legal, eu não tenho essa capacidade de ficar legal, porque assim, também não é só isso, né? Tipo, eu não estou criando só para o outro achar legal, eu estou criando para que eu possa olhar para aquele projeto e falar, o projeto ficou legal, entendeu? Então, mas isso também era difícil, né? Então a gente fala, ficou mais ou menos, eu não consegui tanto, né? Mas a gente sabe que não é só uma questão nossa, né? Eu acho que a gente, com o recurso na mão, a gente consegue fazer muita coisa legal, sabe? Recurso é tudo. E eu acho, então, que eu já me vejo num lugar, assim, de acessos, né, da criação, eu já me vejo, né, realizando um sonho que eu nem imaginava que era meu, sabe, que me pertencia. Então, eu acho que continuar, eu acho que é um sonho do momento, um sonho, assim, pé no chão, continuar o que eu estou fazendo, sabe? Continuar com os projetos que eu acredito, que tem as oficinas culturais, tem os projetos também, colocar mais pessoas aí criando junto comigo, sabe? Achar as pessoas que querem criar também da forma que eu quero criar, porque tem diversas formas, né? E nem tudo se encaixa. Então, eu acho que o maior sonho nesse momento é continuar e continuar com dignidade, continuar bem, sabe? Isso é importante. Isso que é. Continuar, mas que seja saudável também, né? Não seja só, Aham. sabe, esse lugar de luta, sabe? Preciso criar, mas, meu, como que tá difícil, sabe? Acho que é o sonho. Uhum. Criar confortável, você falou várias vezes a palavra dignidade, eu acredito muito nisso também. Acho que Uhum. vem aí, acho que quero ser esperançosa para. Quero saber se alguém quer fazer uma pergunta, se alguém tem um comentário, ou se a gente encerra. Bom, acho que não, mas de qualquer forma eu quero agradecer demais, Eliette, assim, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua abertura. Acho que a nossa segunda conversa, né, acho que eu conversei com Sim. você mais profundamente também, um pouco na pesquisa, assim, e foi muito, muito, muito bom ouvir sobre sua trajetória. Foi inspiradora para mim, assim, em várias perspectivas. E depois acompanhar, assim, acompanho pelas redes sociais, tudo mais, assim, você voando, enfim, é algo que me deixa muito feliz, assim, tipo, enxergar uma mulher negra do ABC também numa carreira e, obviamente, não é plena, obviamente é desafiadora, acho que a gente conversou sobre isso em muitos aspectos, mas ainda é muito no lugar do possível, e mesmo com toda escassez ou limitação, no sentido de sim, tá acontecendo, sim, tá fazendo, sim. As coisas estão, de certa forma, existindo, mesmo não tá pronto, não tá pronto, mas a gente tá aí, né? Tipo, um dia, continuidade, você falou sobre isso, eu acho que é a palavra que eu queria deixar de palavra final. Quero agradecer também muito Isa Menezes, maravilhosa, que está aqui fazendo livros, acompanhando a nossa conversa. Obrigada. Pedir desculpa pelo começo ali, né, que foi meio atribulado, mas agradecer plenamente, assim, acho que esse bate-papo faz parte de uma pesquisa e que acredito que daqui a algum tempo, não sei quanto, né, se vamos entender a natureza também do projeto, mas acredito que, espero, desejo que um dia também vire um filme, né, mas é um passo de cada vez, formiguinha, e obrigada, Eliette, de verdade, assim, pela disponibilidade, pelas palavras, por tudo. Eu que agradeço a todas as pessoas que estão por aqui e agradeço ao convite. Eu acho que você está criando mais uma etapa do sonho, né? Eu acho que em todas nós aqui, nós somos o sonho de alguém. Então, eu tenho a perspectiva que projetos como esse, que estão acontecendo aqui de pesquisas, eles vão fomentar, né, um sonho, vão criar
lugares melhores aí para quem está vindo aí na frente também. É isso, então, gente. Boa noite e obrigada, muito obrigada. Vou encerrar a gravação e um beijo e tchau, e boa quase fim de semana, né? E bom final de semana. Obrigada, Beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau.